Olá, irmãos e irmãs! Você está no canal Estudos Bíblicos e hoje vamos nos aprofundar em João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. O Evangelho de João distingue-se dos outros 3 evangelhos. João mergulha na própria natureza do ser de Jesus, apresentando-o como a palavra divina de Deus, o Logos, que existia antes da criação. O Evangelho de João é uma abertura cósmica. Começa na aurora dos tempos, com a profunda declaração: no princípio era o Verbo. Esta frase inicial transporta-nos para o grande palco da criação, convidando-nos a contemplar as origens do universo. O Evangelho de João é uma sinfonia de ideias teológicas profundas. Explora os mistérios da divindade de Jesus, a sua relação com o Pai e a natureza da salvação. O Evangelho de João é um convite para encontrar Jesus, o Cristo cósmico, o Verbo feito carne. É um chamado a acreditar, a seguir e a experimentar o poder transformador do seu amor. No princípio era o Verbo. Estas palavras iniciais do Evangelho de João evocam a linguagem familiar do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. João intencionalmente ecoa o Gênesis, traçando um paralelo direto entre o poder criador de Deus e o Verbo. O termo verbo aqui é uma tradução da palavra grega logos. Na filosofia grega, logos frequentemente referia-se à razão, lógica ou princípio de ordem que governa o universo. João impregna o termo com um significado mais profundo, apresentando o logos como uma pessoa divina, a própria essência de Deus. Ao usar o termo logos, João constrói uma ponte entre o pensamento judaico e o grego. O Logos é a ponte divina que conecta o céu e a terra, o eterno e o temporal. O versículo inicial do Evangelho de João prepara o palco para todo o Evangelho, apresentando-nos o tema central da divindade de Jesus e o seu papel como Criador. João declara: "E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Esta afirmação forma a base da cristologia de João, revelando uma relação profunda entre o Verbo e Deus Pai. A frase "o Verbo estava com Deus" enfatiza a personalidade distinta do Verbo. O Verbo não é um atributo de Deus, mas um ser separado, existindo em perfeita relação com o Pai. João acrescenta: "E o Verbo era Deus", afirmando a divindade plena do Verbo. O Verbo não é uma divindade menor, mas totalmente Deus, partilhando a mesma essência, poder e glória que o Pai. Este versículo encapsula o profundo mistério da fé cristã, a unidade e diversidade de Deus. João apresenta-o com convicção inabalável, convidando-nos a abraçar o paradoxo de um Deus que é uno e trino. João declara: "Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." Esta afirmação eleva o Verbo ao agente primário, o arquiteto da própria realidade. A frase "por ele" enfatiza o papel ativo do Verbo na criação. Ele não é um mero observador passivo, mas a própria força através da qual a criação passa a existir. Cada galáxia, estrela, átomo e criatura viva deve a sua existência ao Verbo. A frase "sem ele, nada do que foi feito se fez" realça a omnipotência e o poder criativo do Verbo. O Verbo é a única fonte de toda a criação, o fundamento último do ser. Esta compreensão do Verbo como Criador tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. O Evangelho de João atinge o seu clímax com a declaração: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós." Este versículo marca um momento crucial na história cósmica,
onde o Verbo eterno entra na sua própria criação. A frase "o Verbo se fez carne" fala de um Deus que escolhe colmatar o abismo infinito que separa o divino do humano. A encarnação é um ato de humildade e amor divinos. É um testemunho do profundo desejo de Deus de estar em relação com a humanidade, de nos redimir do pecado e da morte. Em Jesus, vemos a plenitude do amor, graça e verdade de Deus encarnados em forma humana. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, o resplendor da glória de Deus. A encarnação revela a verdadeira natureza de Deus e o seu desejo de estar conosco. O Evangelho de João é uma mensagem de esperança para um mundo envolto em trevas. João escreve: "Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela." O Verbo, que é a própria vida, entra num mundo cativo do pecado e da morte. Ele traz uma luz que tem o poder de dissipar as trevas e oferecer esperança e cura. A frase "as trevas não prevaleceram contra ela" afirma o triunfo final do bem sobre o mal. Apesar da omnipresença do pecado e do sofrimento, João assegura-nos que a luz de Cristo é mais forte. Esta mensagem de esperança é tão relevante hoje como era há 2000 anos atrás. O Evangelho de João emergiu de um contexto histórico e cultural específico. Escrito no final do primeiro século, depois de Cristo, reflete os desafios enfrentados pela comunidade cristã primitiva. Os primeiros cristãos eram uma minoria perseguida, frequentemente incompreendida tanto por judeus como por romanos. O Evangelho de João, com a sua ênfase na divindade de Jesus e na sua vitória sobre a morte, forneceu força e encorajamento. Também abordou debates teológicos dentro da igreja primitiva. Alguns dos primeiros cristãos lutavam para reconciliar a humanidade de Jesus com a sua divindade. O Evangelho de João ofereceu uma poderosa afirmação tanto da plena humanidade como da plena divindade de Jesus. Compreender o contexto histórico ajuda-nos a apreciar a sua mensagem de forma mais completa. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, continua a ressoar com profunda relevância no século XXI. Estes versículos oferecem verdades intemporais que transcendem fronteiras culturais e históricas. Num mundo frequentemente obcecado com o material, o Evangelho de João relembra-nos o eterno e o transcendente. O Verbo, que era no princípio, ainda está conosco hoje, oferecendo significado, propósito e esperança. Numa era de crescente secularização, o Evangelho de João afirma a realidade de Deus. O Verbo, que é Deus, não é uma divindade distante, mas uma presença viva. Num tempo de divisão e conflito, o Evangelho de João aponta para um Deus que é amor. O Verbo chama-nos a amarmos-nos uns aos outros e a trabalhar pela paz e reconciliação. Essa passagem é mais do que um tratado teológico, é uma revelação cósmica. Revela um universo imbuído de propósito e significado, criado e sustentado por um Deus amoroso. Estes versículos convidam-nos a ver o mundo com novos olhos, reconhecendo a centelha divina em toda a criação. Ao contemplarmos a vastidão do cosmos, lembremo-nos das palavras de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que estas palavras nos inspirem a viver vidas dignas daquele que nos criou e que nos chama a uma relação com ele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha, comente qual o próximo ensinamento você gostaria de ver por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém importante para você e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos ensinamentos. Continuaremos espalhando a palavra de Deus ao mundo. Irmãos e irmãs,
Até a próxima.